Olá a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nas transmissões online a gente nunca sabe, né, quando a pessoa vai assistir, se ela vai assistir depois. Mas eu sou Silvana Bezerra Magalhães. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu vou rapidinho me apresentar. Eu sou pedagoga, eu sou mãe da Bia, do Pedro, casada com o Adriano. Eu sou professora universitária, tenho uma trajetória aí na educação, de mestrado, doutorado na educação. É, Sou voluntária do Conselho da Visão Mundial. Moro em Nova Friburgo, aqui na Serra Fluminense. E é uma alegria estar aqui com vocês nessa série de encontros do Maio Laranja, e coordenado pela Andréia. Andréia, obrigada aí pelo convite, obrigada à Visão Mundial, é um privilégio poder participar. E eu estava lembrando aqui, a minha fala, vocês já devem ter visto as outras, né? A minha é a última: proteção e resiliência na infância, fortalecendo os vínculos. Mas antes de entrar no meu tema, quero fazer uma conversa aqui com vocês. Inclusive, se vocês quiserem depois perguntar, deixar dúvidas, podem me procurar nas redes sociais, a bibliografia que eu vou citar. Hoje eu vou fazer uma coisa menos professoral, que eu sou professora, vivo colocando slide, eu vou conversar com vocês sobre esse tema. E talvez alguém queira as referências que eu vou citar, tal, podem me procurar, Silvana Bezerra Magalhães, no Instagram, ou meu e-mail é silvanaped, p de pato, e de elefante, d de dado, @hotmail.com. Se alguém tiver interesse em conversar, tirar dúvida, qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Chamar para falar na sua igreja, qualquer coisa aí na sua organização para conversar sobre isso, são temas que mexem com o meu coração. E eu estava lembrando, antes de entrar na minha fala, antes de eu me aproximar mais da Visão Mundial como hoje, eu estava num encontro de renas e o presidente na época da Visão Mundial, que era o Ari, foi falar sobre uma campanha, uma das campanhas que a Visão Mundial também foi parceira, junto com várias organizações, que foi o Bola na Rede, que foi uma campanha maravilhosa de prevenção ao abuso e à exploração sexual. E eu lembro que naquele dia eu ouvi ele contando algumas experiências e ele falando: quem vai se empenhar na questão da prevenção? E aquilo mexeu tanto comigo aquela mensagem, e eu falei: eu vou. E naquele momento, junto com outras pessoas, a gente trouxe o Bola na Rede para minha cidade, e hoje eu estou aqui como esse compromisso de tão pouco, né, mas de continuar lutando com as crianças e pelas crianças, não só em maio, não só no Maio Laranja, mas uma luta contínua, né? Então é por isso que eu estou aqui com vocês para falar sobre esse tema. E eu sei que quem está aí também está nesse mesmo propósito, né, de proteger as crianças nesse tempo tão difícil, tão desafiador que a gente vive. Mas enfim, a minha fala, proteção, deixa eu até ver o nome aqui que eu dei: proteção e resiliência à infância, fortalecendo os vínculos, que a gente bota os nomes e depois esquece. Mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre algumas questões. Na fala mesmo, aí no meu título já aparece, né? A questão da resiliência, da proteção pela resiliência, da proteção das crianças pela resiliência, e como é que a gente pode fortalecer e tornar as crianças mais resilientes. E quais são os fatores que afetam o traumatismo para que a criança tenha dificuldade de se tornar resiliente. Mas eu queria começar fazendo uma breve fala de um tema que me chama muita atenção, mas para contextualizar um pouquinho essa questão da proteção da criança. A proteção da criança, gente, ela é muito recente. É muito recente. A gente pode falar que esse sentido de proteção que a gente fala hoje, dos direitos humanos com relação à criança, começa no século XIX. E aí eu vou fazer uma breve introdução histórica com vocês, para depois entrar na discussão específica, porque acho que é interessante a gente contextualizar, coisa de professor, né? Tem que contextualizar. Mas a preocupação com a proteção ela é muito recente. Hoje a gente se assusta, né, com os índices de abuso, de exploração, realmente são preocupantes, mas a gente teve realidades também muito complicadas antes do nosso período e que nem se falava sobre a proteção, né? Se a gente for pensar no século XIX, é que a gente começa a falar mais com a puericultura, quando você começa a cuidar do corpo da criança. Porque na Idade Média a gente não
considerava a criança um ser importante. Esses dias eu estava até comentando algumas coisas assim, sobre isso no carro, meu filho falou, hã? E por acaso até que eu estou aqui com um livro que fala sobre isso, tem muitos livros, né? Esse aqui é um livro da Elizabeth Badinter, que ela fala do amor, em português é o mito do amor materno, que o amor materno ele tem muito de uma construção social, ele não é o mesmo em todas as culturas. E a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito chocada. Como assim? Eu não tinha filhos, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Como assim as mães não nascem com esse instinto? Todas elas. E esse livro, dentre outros da Badinter, ele mostra historicamente momentos em que havia infanticídio. Você vai ter na Idade Média, inclusive, orientações de como você pode se livrar do seu filho, porque o filho era um peso. Lembrando, a gente tem que pensar no contexto da época, até muito recentemente, até o século XIX, cada 2 crianças que nasciam, uma morria. Por causas naturais, por doenças, por descuidos e por toda a questão do contexto, né, que a gente tinha naquele momento. As mulheres, no século XIX, gente, porque isso é recente, morriam no máximo com 36 anos. Era a expectativa de vida. Eu já, muito tempo já teria ido. Ai, que horror, né? Triste demais. 36 anos. Alguns lugares do mundo ainda temos uma expectativa baixa, assim. E morriam de parto, a grande maioria delas. Você vai ter na Idade Média um período em que as crianças não eram consideradas importantes, nem os seus corpos, nem as suas almas. As almas foram descobertas primeiro pelo contexto do cristianismo, que começa a se preocupar dessas crianças irem para o inferno, e aí o batismo que começa a surgir no contexto do catolicismo. Mas as crianças não eram protegidas. As crianças eram, durante a primeira infância, elas morriam muito facilmente. Então, até coisas como, por exemplo, orientação de como você podia se livrar do seu filho. Muitos casos de infanticídio, de pais que deixavam os filhos na praia, abandonavam, e a maré subia e os bebês morriam. A gente tem aqui no Brasil relatos de crianças que eram até século XIX, deixados em montes de lixo, bebês e animais que vinham comer os bebês vivos. Assim, é muito chocante, se você nunca ouviu falar desse contexto histórico, mas eu queria pontuar isso para chamar atenção para vocês, que é recente o nosso olhar para a criança. Ao mesmo tempo, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, os corpos das crianças eram muito desconsiderados, né? Mas elas estavam num contexto de sociabilidade maior, com outras pessoas, com uma rede de pessoas. Mas isso a gente vai falar, deixa aqui de lado, daqui a pouco a gente volta nisso. Então, assim, até o século XX, a gente começa, século XVII, XVIII, XIX, descobrir o corpo da criança, que precisava cuidar desse corpo, dessa saúde. E aí eu falei da puericultura, por exemplo. Formas de amamentação artificial, porque você começa a ter um abandono muito grande de crianças quando você para de matar, quando começa a diminuir o infanticídio, e isso começa a virar uma culpa, um pecado, se criam instituições para que você deixasse a criança. E aí precisava cuidar desse corpo. Porque a gente tem que lembrar que nesse momento não havia esse contexto da psicologia, de pensar que tem uma questão da psique e nada disso. Você trauma, isso tudo é século XX, gente. Não vamos esquecer disso. Então, o corpo da criança, a criança não era considerada nem um ser importante, quanto menos ser cuidado. E aí no século XX a gente começa a avançar, já século XIX já é um preâmbulo disso, em pensar a psique, as emoções, a afetividade da criança, e vamos ver aí o que isso interfere nesse desenvolvimento. E hoje a gente tem aí grandes descobertas, inclusive vou falar brevemente depois da questão da neuropsicologia e quantos avanços a gente tem, né, em termos de ciência e de pesquisas. Bem, posto essa primeira introdução histórica aí com vocês, espero que vocês estejam me acompanhando aí, se tiverem dúvida, bibliografia, tem muito mais para se falar. Até perguntei para a Andréa se talvez esse só fosse um tema interessante, mas aí não, acho que ficaria muito na questão histórica, vamos para a questão mais atual, mas daria para fazer uns cursos aí sobre cada um. Vamos pensar um pouquinho, a gente já falou que
não se valorizava a infância, os corpos eram... E aí se for pensar, os abusos, os infanticídios, eu lembro de um relato de naufrágio no século XVIII, XIX no Brasil, que uma pessoa que sobreviveu contou que o pai sobreviveu e a mãe morreu e 2 crianças morreram. E uma criança estava agonizando. E o pai colocou todos dentro de uma cova, inclusive essa que estava agonizando, e enterrou todos, porque falou, já vai morrer mesmo, não tem como cuidar. É assustador isso para nós, né? Mas era um contexto daquele momento com relação à criança. No século XX, a gente começa a cuidar mais, século XIX, dessa questão do corpo e também pensar nessa questão da alma, do cuidado emocional. Estou separando o ser humano, ele é um ser completo, né, complexo, mas em termos didáticos para a gente pensar. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar nos livros de literatura, tal, do século XIX, início do século XX, você vê muito assim relatos de bullying que se sofriam nos internatos, o castigo físico ainda. Você vê que ainda a gente foi aos poucos conquistando algumas ideias sobre a proteção que a gente não tinha. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que fez uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro dos professores no início do século XX, final do século XIX, quando começaram a ser denunciados por maus tratos às crianças. Então, ele foi encontrando autos de processos, por exemplo, de professores que quebravam o braço da criança, furavam o olho. E aí você fala, como assim? Mas aí, para você pensar, quando começa a chegar o processo, no alto do processo, é porque as pessoas estavam começando a se incomodar com isso. E antes disso, era habitual o professor fazer isso. E alguns fenômenos, tem uma corrente histórica que chama de fenômenos de longa duração. A gente vê até hoje. Durante muitos anos, eu trabalhei, alguns anos, né, como professora de educação infantil, e eu lembro de pais que chegavam e falavam, professora, se você precisar, pode bater, viu? Quanto quiser. Quer dizer, o professor sendo autorizado ao castigo físico. E isso agora, tem um pouquinho tempo atrás. Década de 90, muito tempo, né? Um monte de gente aí que não deve nem ter nascido ainda. Mas enfim, é recente em termos históricos, né? E a gente vê que ainda isso permanece. Então, esse é um pouquinho do contexto histórico. E aqui eu queria entrar um pouquinho com vocês agora nessa questão da resiliência e do trauma. Como é que a gente constrói espaços de proteção internos? Como é que as crianças podem ser mais resilientes? A primeira coisa, o que é resiliência? A gente fala tanto de resiliência, né? Um conceito da física, mas resiliência, o conceito de resiliência, a gente precisa trazer junto o conceito de trauma. A resiliência, ela é uma retomada no desenvolvimento onde houve uma quebra, onde houve um traumatismo. Senão não existe resiliência. Então se retoma uma pulsão de vida onde houve uma quebra. E para falar um pouquinho de resiliência, vamos primeiro falar um pouquinho de trauma. O que é um trauma? Todos nós vamos passar por situações traumáticas em algum nível durante as nossas vidas. E algumas pessoas mais do que outras. O trauma, eu acho simbólico a definição de trauma como ferida anímica, uma ferida da alma, uma ruptura. Eu acho que assim, esse conceito de machucado da alma, ele é bastante forte, e a gente pensar como é que a gente vê crianças que são machucadas, adultos que são machucados, todos nós de alguma forma passamos, em alguns casos em situações extremas, né? Então assim, a gente vai ter tipos de traumas diferentes. Então, só para situar um pouquinho, para haver resiliência, a resiliência vai surgir no meio da dor, no meio do trauma. Mas vamos continuar um pouquinho falando do trauma. Vocês estão aí acompanhando comigo, mesmo sem data show? Vamos aí nessa sequência de pensamento. Você tem traumas que são traumas físicos. Assim, vamos pensar, eu moro numa cidade que você deve lembrar, passou pela maior tragédia ambiental. Agora a gente teve Petrópolis, aqui em Nova Friburgo, em 2011. Foi um trauma físico, um trauma ambiental, que nós passamos muito, muito, muito forte.
Inclusive, nós temos altíssimos índices de suicídio na cidade e poucos estudos sobre isso, mas com certeza esse trauma ainda está ecoando na questão anímica das pessoas. Nós temos traumas contínuos, que são aqueles, como por exemplo, o abandono, os maus tratos, que são reincidentes, que são dos mais complexos, porque é como se você batesse de novo na ferida. Você tem a questão do abuso sexual, da exploração sexual, que são reiterados, né? São traumas contínuos. Quando não dá tempo de cicatrizar, machuca de novo. Traumas psicossociais, vamos pensar o bullying dentro disso, e muitas vezes isso tudo está misturado. É difícil a gente estar falando de uma divisão didática, né? O que o trauma faz? E aí eu vou ser muito breve e muito superficial, tá? A ideia aqui não é a gente aprofundar, a gente posso passar a bibliografia se alguém quiser. Então eu gosto muito de ser didática e de ser clara, assim, para que todo mundo entenda. Eu não sei quem está assistindo, então o professor universitário tem mania de falar difícil. Eu acho que a gente tem que fazer as pessoas entenderem. Enfim, o trauma, ele vai atingir, um trauma atinge a sua estrutura cerebral. E o trauma ele vai trazer para você, nós temos uma divisão no nosso cérebro, que é a área da razão, o neocórtex, e tem uma outra, dentre várias outras, que é a nossa área reptiliana, que é a área primitiva do cérebro. Quando você tem uma situação, vamos dizer assim, de perigo, você tem 3 formas de reagir. Ou você foge, ou você paralisa, ou você reage. Porque é a mesma forma que os animais têm. Então, uma situação traumática te leva para essa, modo de perigo. Você aciona o seu cérebro reptiliano e você vai lidar de uma dessas formas. Então, por exemplo, a gente ouve muitos casos de mulheres ou meninas ou homens que foram abusados e paralisaram. E depois sentem culpa até porque não conseguiram reagir. Mas o cérebro dessa pessoa foi para esse modo reptiliano e paralisou. Sabe aquela situação que a gente vê de esses filmes de animal, assim, que o animal paralisa para o outro passar e não perceber? A gente vai para esse modo instintivo. Vou dar um exemplo interessante até, nós não vamos aprofundar, mas só para você pensar que o trauma traz essa coisa instintiva, leva a gente para esse lado instintivo do cérebro reptiliano. Você já ouviu falar, por exemplo, pessoas que ficam com muito medo de alguma situação e fazem xixi na calça. E a gente tem mania de dizer, que covarde, assim, a gente olha isso como uma coisa feia, né? Na verdade, isso é uma forma muito sábia e primitiva de proteção. A gente aciona nessa hora do perigo, assim como os pássaros, o mecanismo mais primitivo. Os pássaros fazem o quê? Quando elas estão em situação de perigo, eles liberam todos os excrementos, o xixi, para poder voar mais rápido. É essa a lógica. Quando uma pessoa numa situação de medo, ou ela faz o xixi, ou ela não segura as fezes, é porque ela está liberando para fugir. É instintivo, é sábio do nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou me empolgar não, porque essa parte é interessante, acho muito interessante pensar nisso, mas vamos seguindo. Quando a gente aciona esse cérebro primitivo, muitas vezes, talvez a gente comece a funcionar, alterar nossa forma de funcionamento cerebral. Então, assim, é complexo demais, isso é muito, 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 tem muita coisa para se estudar, para se pensar, mas, rapidamente, o trauma, ele pode levar a inúmeras questões, ele pode levar a uma síndrome de estresse pós-traumático. Os índices são cada 3 pessoas que sofrem, por exemplo, uma tragédia ambiental ou um trauma recorrente, de cada 3, uma vai desenvolver o estresse pós-traumático, e depois nós vamos ver quais são os fatores para isso. E essa pessoa pode desenvolver crises de sentido, dissociação, e isso criança, tá? Perda do controle do eu, hiperatividade, agressividade. São inúmeros os fatores, tem bibliografia sobre isso, se alguém se interessar, interessante. Problemas de aprendizagem, eu vou citar um exemplo para vocês. Lembrando agora dessa questão da proteção, do abuso e tal. Eu lembro um tempo atrás, uma pessoa que eu conheço estava acompanhando uma criança que tinha suspeita de abuso sexual
e a suspeita era do abuso pelo pai, e foi comprovado. E essa menina, no momento em que ela começou a ser abusada, ela parou de ler e escrever. Era uma criança na época, acho que de 8, 9 anos, que já lia, já escrevia, e ela ainda foi julgada como assim, meu Deus, como assim? Ela tinha aprendido, agora regrediu. Então a escola ainda julgou esse, entre aspas, fracasso dela, a família. Na hora em que, no momento em que ela sofre o trauma, ela não consegue processar mais. Então a questão cognitiva dela, naquele momento, travou. Quantas crianças devem passar por problemas de aprendizagem por questões traumáticas e a gente não se atém a isso, a escola não fala sobre isso com os professores, para se ter essa sensibilidade. Uma outra história, se não vou lembrar 200 mil histórias, mas uma história que me marcou muito de um aluno meu que contou que descobriu que o seu aluninho, era meu aluno de licenciatura, de 11 anos, não estava conseguindo aprender, aí ele começou a conversar com essa criança. E ele descobriu que esse menino estava sendo abusado emocionalmente pela mãe, porque a mãe ia até um determinado lugar com ele, alto, e falava, você vem aqui, você se joga, você se suicida. Ela queria que o filho se matasse. Então, como é que essa criança ia aprender passando por isso? E esse menino era julgado como mau aluno, como agressivo, como hiperativo e pronto. Flashbacks e outros sintomas que podem ser decorrentes de um trauma. Mas, né, a psiquiatra Nísida Silveira, que eu gosto muito, ela fala que na era da máquina, a alma é colocada em segundo lugar. Então, como é que a gente traz de volta, né, para pensar nessa questão mesmo anímica, dessa preocupação com a essência dessa criança, do que ela está sofrendo. Vamos pensar um pouquinho agora, eu falei com a gente um pouquinho esse contexto histórico, nós começamos, depois eu entrei na questão do que é resiliência, e a resiliência é um desenvolvimento onde houve um trauma, uma ferida. E vamos voltar um pouquinho na seguinte questão, que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu falei lá no início que a gente descobriu o corpo das crianças, descobriu a alma de alguma forma, começou a pensar nisso, mas um dos maiores fatores de desproteção nós ainda falamos pouco, que é a carência afetiva. E eu vou usar com vocês, eu sugiro que quem tem interesse nesse tema, depois eu até mostro um autor, que é esse aqui, o Boris Cyrulnik, eu vou usar bastante coisa deles aqui, vou deixar algumas referências, mas tem muitos livros dele interessantes que vale a pena ser lido para quem está nessa área, porque ele é um dos principais autores que trabalham isso, e tem livros mais difíceis, outros bem acessíveis, acho que vale a pena. A carência afetiva, ela tem, nos últimos anos, sido descoberto como ela afeta integralmente o desenvolvimento de um ser e de uma criança. Mas um parênteses aí, gente. Nada é pra gente dizer que é definitivo. Duas coisas que eu quero frisar antes de continuar falando da carência afetiva, do trauma. Lembrar o Paulo Freire, que diz que o ser humano sempre tem a capacidade de ser mais. Isso, assim, é a dignidade do imago Dei no homem, né? A dignidade de Deus, a capacidade de ser mais. Então, não vamos esquecer disso. E o Cyrulnik, quando perguntam para ele assim, até que idade dá para desenvolver a resiliência, tal, ele fala assim, até uns 130, 150 anos dá para desenvolver. Alguém já chegou até lá? Quer dizer, sempre, sempre. Inclusive, tem trabalhos com pessoas que sofrem Alzheimer, a questão da resiliência. Então, gente, sempre, tá? Não é pra gente dizer, ih, agora traumatizou, agora o cérebro já comeu o neurônio e não tem mais jeito. Não é por aí, tá? Sempre existe. Por isso que nós vamos falar de resiliência. Bem, a questão da carência afetiva. Hoje, os exames de imagem já comprovam que a carência afetiva, ela causa atrofia nos lóbulos pré-frontais de uma criança. Você vai ter menos conexão neuronal e você vai ter a possibilidade desses lóbulos serem atrofiados. Mas existe a plasticidade cerebral e isso pode ser retomado.
Mas o que eu quero chamar a atenção é que a dimensão é muito grande. E talvez a gente não pensasse nisso. Um dos fatores muito sérios de proteção da criança é essa dimensão afetiva. Então, por exemplo, fatores muito sérios de desproteção para uma criança. Uma mãe, eu vou dar um exemplo, não necessariamente isso, uma mãe que morre ou que deprime, porque e que essa criança fica sozinha de alguma forma. Uma mãe que usa substâncias, são fatores que colaboram nessa atrofia, tá, dos lóbulos pré-frontais. Substâncias como álcool, droga, hoje a gente sabe que a criança fuma e bebe junto, o bebê, além dos estímulos ouvir, ela interage com o meio externo dentro do ventre da mãe, ela também consome aquilo que a mãe consome, né? Inclusive, o gosto dos sabores, das preferências já são moldados ali, né? Hoje a gente avançou muito nesses estudos para entender isso. E as moléculas de estresse também. Então, assim, se você pensar uma mãe com alto nível de estresse, que usa substâncias, e depois a criança ainda tem uma perda, são fatores muito sérios para que essa criança tenha uma grande carência afetiva e tenha questões aí de atrofia cerebral. O meio, ele modela a massa cerebral. Então, a preocupação que nós temos que ter como sociedade, como organizações, como famílias, como igrejas, em preparar, em criar um meio protegido. E aí, quando eu falo meio, não é só o espaço físico, é também, mas não é o principal. Voltando lá para a história que eu falei no início, as crianças, elas não eram cuidadas na higiene, no corpo, mas alguns autores falam que talvez, conforme elas sobreviviam, emocionalmente talvez elas fossem mais estabilizadas do que as nossas, porque elas viviam em comunidade, elas viviam em rede, e isso fazia diferença. A solidão, ela não era como as crianças vivem hoje. Então, essa carência afetiva de estar sozinho. E aí eu queria frisar com vocês o seguinte, não estou falando, as crianças vulneráveis afetivamente podem ser de qualquer classe social. Claro que a vulnerabilidade da pobreza junto, ela é muito mais vulnerabilizadora, porque você tem, mas às vezes você tem uma comunidade que acolhe ali na favela. Então, assim, isso acontece em qualquer meio, é importante a gente frisar isso. As crianças estão desprotegidas, podem estar em qualquer meio. E é interessante, o Cyrulnik fala, por exemplo, a hipermaturidade. Vocês já devem ter visto crianças que ficam, depois de um trauma, maduras muito cedo. Crianças que assumem o papel da mãe, meninas que começam a cuidar dos irmãos. E ele fala que a hipermaturidade não é um fator de proteção. Ela é, na verdade, um fator de desproteção dessa criança. Ela é ela não progrediu. A gente acha que ela está madura, ela foi adiante. Não, ela voltou, ela retrocedeu. Então, a hipermaturidade não é uma coisa interessante. Uma outra coisa que a gente vê, um outro fenômeno, que também ele discute bastante, é o fenômeno que ele chama dos bebês gigantes, que a gente tem com a superproteção. Ele vai falar que tanto a desproteção, ela no sentido do abandono, é desprotetor, quanto a superproteção excessiva. Então, assim, esses dois desequilíbrios desprotegem a criança. E não vou entrar em detalhes, mas é interessante ler sobre isso e como é que isso se processa. E o que vai proteger essa criança? Gente, a primeira infância, os 3 primeiros anos, eu falo assim, os professores deviam ganhar mais, tudo devia ser o mais perfeito possível, melhor possível, e é a fase que a gente menos presta atenção, né? Eu queria sugerir até que não sei se alguém já viu, mas se não viram, um documentário chamado Começo da Vida. Sensacional. Tinha no Netflix, não sei se ainda tem. Tem o documentário e tem a série, mas assistam. Vale muito a pena. Os 3 primeiros anos se constrói o que a gente chama, ou não, do apego seguro. A primeira infância, né? Existem as teorias do apego seguro e você pode ter essa construção ou não.
dependendo de vários fatores. Você ter pessoas de referência em que a criança constrói uma relação afetiva que vai trazer segurança para ela durante toda a vida. Então, isso vai evitar que ela tenha problemas sérios de trauma e não consiga construir resiliência na sua vida. Porque todos nós, em diferentes momentos da vida, numa medida ou outra, vamos construir estratégias de resiliência para sobreviver. Todos. Ninguém constrói uma vida sem ter momentos em que não precisa ser resiliente. Então, o apego seguro ajuda, nesses momentos, a pessoa a retomar aquilo que foi rompido. E agora, já encaminhando um pouco para a última discussão que eu quero fazer com vocês, nós falamos do contexto histórico, eu falei um pouco sobre a questão do trauma anímico. E aí uma coisa que eu não falei do trauma, quanto mais próxima a pessoa e quanto mais perto for o vínculo e quanto mais nova for a criança, maior é o trauma. Até anos atrás a gente falava assim, não, a criança sofreu isso, mas ela ainda bem, que ela nem vai lembrar. Porque a gente não tinha consciência que existe uma memória pré-verbal. Então, assim, o cuidado com a primeira infância, com os bebês, toda a infância, mas esse cuidado com esse início, né, com as mulheres, com as grávidas. Eu não sei como é que as organizações que você está pensam nisso, instituições, igrejas. Normalmente a gente não tem essa preocupação tão acirrada. Assim. A gente tem um grande debate hoje, por exemplo, com relação ao aborto. Mas e essa criança que está ali na barriga da mãe? Qual é o cuidado já para essa mãe, a estrutura para que essa mãe se desenvolva? Porque isso faz parte dessa criança poder desenvolver mecanismos de resiliência. E aí, trazendo agora a questão da resiliência, eu vou pegar alguns pontos centrais, sem aprofundar muito por causa do nosso tempo. Tem uma coisa que o Cyrulnik traz, que é muito profunda, e a resiliência, ela se dá na relação. Você não pode ser resiliente sozinho. Sem a presença do outro, a gente não pode ser a gente mesmo. A gente só pode ser quem a gente é, ou nos tornarmos quem a gente é, com a presença do outro. Então, algumas questões aí interessantes. Eu falei que lá, talvez, na Idade Média, você tinha pessoas mais próximas das crianças e hoje elas estão mais abandonadas a si próprias, nos abandonos pós-modernos que a gente tem, né? Então, a gente pode pensar que a resiliência vai se dar, essa construção da resiliência com as crianças, se ela tiver uma constelação de pessoas que rodeiem essa criança. Porque perdas vão acontecer. Mas uma criança que perde a mãe, acabou. Ela vai ser... Não necessariamente. É até interessante o que o Cyrulnik fala em alguns textos, que às vezes a perda do pai é mais traumática do que da mãe. Por quê? Em muitos contextos, quando o pai morre, a mãe se desestrutura. E essa criança fica sem o pai e sem a mãe. E muitas vezes, quando a mãe morre, o pai consegue se restabelecer mais fácil, até já arranja, às vezes, uma outra esposa, alguém que ajuda a cuidar, e essa criança consegue se desenvolver melhor. Isso são alguns estudos, o trabalho dele é todo baseado em estudos bastante sérios, com estatísticas até desses dados todos, de pesquisas que mostram isso. Então, essa constelação de pessoas que vão acompanhar essa criança nessa proteção. E ele traz um conceito que eu acho que é um dos centrais do que eu queria falar para vocês. Não, eu vou deixar por último aqui. Primeiro eu vou falar uma outra coisa. Esse conceito ligado à constelação, vou deixar para daqui a pouquinho. Duas coisas importantes para que as pessoas, as crianças, construam resiliência depois dos traumas. Vínculo e sentido. Vínculo é o que a gente está falando. O apego, o afetivo, a construção de uma constelação que apoia. O sentido, eu queria falar brevemente com vocês sobre isso. As pessoas precisam dar sentido para o sofrimento, para o que elas sofrem, e as crianças também. Elas precisam representar o que aconteceu. Elas precisam narrar o que aconteceu. Elas precisam ter a possibilidade de externalizar isso e dar sentido. Senão, com certeza, essa ferida não vai ser curada.
O sentido pode ser dado de várias formas e ele vai falar dessa construção da esperança. Mas aí, para também trazer um viés prático, mesmo que só de citar, a gente tem canais muito interessantes para o sentido. A gente tem canais da escrita, a gente tem os canais da arte, em que a criança traz e dá sentido. E ela narra aquilo que ela sofreu com a forma como ela viu, como ela interpretou. Ela vai dar sentido para as próprias feridas. E só quando ela dá sentido é que ela consegue começar a caminhar para o desenvolvimento, e isso é a resiliência. Para que haja resiliência, precisa haver sentido. Eu lembrei agora de uma história de uma amiga minha, não é com crianças, mas é um exemplo que traz muito isso. Ela estava num campo de refugiados em Uganda, e uma mulher que havia engravidado de um abuso sexual, e essa mulher contou que logo depois que ela engravidou, esse bebê, ela olhava para esse bebê e ela via como se fosse uma cobra, ela contando na representação dela, da tribo dela, e aquele bebê pesava no colo dela, e um dia ela jogou esse bebê em cima de uma pedra. Na verdade, ela matou o seu próprio filho. E ela trazia aquela dor enorme do abuso, de ter matado o filho. E essa minha amiga conta que depois desse trabalho de resiliência, de vários dias, com essas mulheres, essa mulher cantava e dançava e fez canções para isso. E ela fez uma canção, que não vou lembrar exatamente as palavras, mas era alguma coisa assim, sobre o que ela cria, né? O meu Deus canta, o meu Deus dança e o meu Deus mora na minha dor. E ela conseguiu, de alguma forma, caminhar para essa ressignificação da resiliência. Eu estive há uns meses atrás em Pacaraima, onde tem várias crianças refugiadas, e uma das meninas, depois de um trabalho de arte em que ela fez um trabalho com colagem sobre o que foi o caminho de sair da Venezuela e chegar no Brasil, ela falou: eu preciso falar, posso falar com você? E ela sentou e ela começou a contar tudo que ela passou. Que elas ficaram no meio da estrada, que ela teve medo, que ela tá com medo da filha da irmã morrer, e chorou. Eu falei: você contou isso já para alguém? Ela falou: não. E aí eu percebi que era a primeira vez que ela trazia e que ela se dava conta dessa dor. E a partir desse momento, até o semblante dela começou a mudar. Ela parece que começou a entender, porque ela narrou a própria história, ela deu um sentido, e a partir daí ela pode buscar um caminho. Então, assim, não existe uma fórmula, mas o dar sentido, representar. E o Cyrulnik traz também uma coisa interessante, nessa construção da esperança. Nós podemos ter mecanismos para ajudar na construção da esperança. E a criatividade, o imaginário, os sonhos de antecipação. E aí eu vou dizer, você tem as histórias infantis, os contos de fadas, que trabalham muito isso. As crianças, através das histórias, criarem um universo paralelo e também recriarem as próprias histórias. Reverem a sua própria história e recriarem finais possíveis. Então aquela menina que de noite fica pensando que ela é a Cinderela ou a sei lá quem, e que ela gostaria para aquele palácio, isso é protetor. O imaginário é protetor, é um lugar onde eu posso ficar, é um lugar onde eu posso me proteger e reimaginar a minha vida. Então, imaginação, criatividade. Pena que não dá tempo aqui de falar dessa questão da arte, mas quem sabe num outro momento, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante, arte terapia, e como é que a arte pode trazer isso dentre outras estratégias. Mas essa representação precisa ser ouvida por alguém. Alguém precisa ouvir, alguém precisa escutar, precisa olhar nos olhos dessa criança quando ela conta sobre isso, ou desse adulto. E isso faz muita diferença. E aí eu vou entrar no último tópico, que é o papel de você que está aí, meu. Nós podemos ser tutores de resiliência. E é o termo que o Cyrulnik usa, tutores de desenvolvimento, mas tutores de resiliência. Todos nós vamos ter vários tutores de resiliência durante a vida e já fomos, e já tivemos e não sabemos. Os tutores de resiliência, na verdade, eles vão ajudar você a encontrar os sentidos, a te dar sopros de esperança. Claro que muitas vezes vão ser de forma espontânea, mas
estudando profundamente sobre isso, nós podemos pensar como nós podemos construir lugares de proteção e sermos tutores de resiliência. Aí tem um dos livros dele, ele conta um exemplo muito interessante, e assim, você fala, como assim, né? Uma coisa tão simples. Ele diz que quando ele, anos atrás, ele já é idoso e tal, chegou uma pessoa, um amigo dele de infância, telefonou, falou, posso passar na sua casa 5 minutos para falar com você? E ele não via, sei lá, 50 anos a pessoa. Ele falou, pode. Era um amigo dele de quando ele tinha, sei lá, 11, 12 anos. Nem era tão amigo assim, eles que eram um menino muito quieto e tal. E uma vez, esse amigo chegou e falou assim, olha, eu preciso te agradecer. Esse amigo chegou depois de adulto e falou, você salvou minha vida. E ele falou assim, opa, o que será que eu fiz que eu não sei? Ele falou, porque você lembra? Aí que ele foi lembrar. Ele falou, quando você tinha 12 anos, 11 anos, eu te chamei para ir na minha casa. E você foi. Quando você chegou lá, você tomou chá com a minha mãe, você comeu as coisas que ela ofereceu. Minha mãe, na verdade, chamou você para tomar um chá lá em casa. E você tratou muito bem minha mãe. E aí ele nem lembrava disso. E ele disse que ele tinha ficado até um pouco sem graça, porque ele chegou na casa e ele percebeu que a mãe era uma prostituta, a mãe desse menino. E ele tratou educadamente essa senhora, essa mãe, e esse menino disse que naquele dia ele percebeu que podia ter esperança para ele, porque foi a primeira vez que alguém tratou com dignidade a mãe dele. E você fala, mas que coisa mais simples. Simples, e por quê? Pro Cyrulnik fez um sentido, nenhum. Aquilo simplesmente foi um momento que ele foi lá. Mas para o menino fez todo sentido e moveu a vida dele em direção à esperança. Nós nunca sabemos qual é o sentido que o outro está dando. Então essa nossa preocupação deve ser muito, muito de delicadeza e de leveza e de olhar cuidadoso para quem está na nossa volta, para as crianças que estão na nossa volta, porque nós podemos ser tutores de resiliência ou pessoas que vão jogar essa criança mais ainda ladeira abaixo. E aí eu quero ler uma citação aqui do Cyrulnik. Gente, se tiverem interesse, quiserem conversar mais depois, isso aqui é só uma primeira conversa, tá? Olha que interessante. Vamos pensar aí que tá falando de você que tá aí. Eu não sei o que você faz com criança, se você é professor, educador, pai, mãe, o que for, mas é desrespeito a nós. Toda vez que eu vou, em qualquer situação, de fazer oficinas com crianças, e eu lembro até quando eu dava aula em escola dominical, que hoje não dou mais, eu falava, Senhor, eu tenho que... É sagrado isso, assim, qualquer ser humano, né? Mas com as crianças é muito sagrado. Assim, eu tenho que entrar com reverência. Dá licença para eu entrar nesse lugar. Agora, durante a pandemia, eu fui fazer um trabalho, agora já, quando estava um pouco melhor, né? Numa escola de comunidade, e eu ia todos os dias pensando, que responsabilidade. E até isso, essa minha intencionalidade já é uma tutoria de resiliência, porque a criança sente. Gente, se você que é cristão aí sabe que quando Isabel estava grávida e Maria também, a primeira pessoa que identificou o Messias foi João Batista, foi um bebê. Se um bebê identifica o Messias no ventre da mãe, imagina como uma criança não percebe a sua intencionalidade. Se você realmente está indo com esse olhar para que ela se torne resiliente. Então essa fala aqui é para você. Ó. Nossos professores de sonho são os artistas, os que colocam em cena nossos debates interiores, os que fazem imagens com nossos conflitos sociais e narrativas com nossas provocações. Transformam em poesia nossos sofrimentos indizíveis. Alguém que descreve um real sórdido, sem transformá-lo, seria um autor indecente, um agressor a mais. Mas aquele que sabe transfigurar uma realidade insuportável, dando-lhe uma forma compreensível e partilhável, esse sim ajuda-nos a dominar o horror. Esse é o tutor de resiliência. É aquele que ajuda cada criança a transformar em poesia o seu sofrimento indizível. Porque quantas crianças estão sofrendo de forma indizível? E eu vou terminar com a história que eu ouvi do Ari, que eu falei lá no início. Ele contou um testemunho. Eu já contei muitas vezes isso, porque mexeu comigo e eu acho que
que vale a pena a gente pensar nessa história. É uma história verdadeira de uma menina que estava sendo abusada sexualmente, foi abusada pelo pai. E ela chega para o pastor da igreja, depois de anos, e fala: pastor, padre, acho que era pastor, por que eu fui abusada? Todas as noites eu orava para que meu pai não viesse. E ele vinha me abusar. Durante 10 anos. Quando ele saía, eu orava de novo. Desde os 5 anos, pastor, eu pedia: Jesus, não deixa esse homem voltar amanhã. E ele voltava. E essa menina, essa história é até difícil narrar, né? Perguntava: pastor, onde está Deus? Onde estava Jesus? Onde estava Deus? E esse pastor disse que olhou para ela e falou: filha, Jesus estava do seu lado, ajoelhado, te abraçando e chorando com você, a sua dor. Mas me perdoa, porque quem não estava lá era eu. E essa fala é muito simbólica. Onde nós estamos, onde estão as crianças que sofrem? Que o Senhor nos dê graça e que cada um de nós possa olhar para cada criança e se tornar um tutor de resiliência, um tutor de vida, um narrador de esperança, de histórias que possam ser do trauma se tornarem histórias de esperança através da resiliência. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Espero que possa ter um retorno e possamos de alguma forma continuar conversando em algum lugar e que alguma criança seja abençoada a partir dessa fala tão simples, que é o mais importante, que alguma criança, alguma coisa aconteça no teu coração e através de você na vida de uma ou de muitas crianças. Um beijo para todos. Obrigada.